Aleluia. Segura essa unção, segura essa unção. Aleluia, aleluia. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz lá em Salmos 37:5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tudo ele fará. Tudo ele fará. Deixa eu te contar um testemunho. Eu estava ali adorando ao Senhor e me veio uma nota no coração que eu não compartilhei nem com a minha esposa. Aconteceu hoje. Você que serve na igreja, você vai entender bem o que eu estou falando. Nos dias que você está escalado para servir, no dia que você está escalado para servir, situações se levantam, querendo nos desestabilizar. As atribulações vêm, elas vêm com força. Deixa eu compartilhar o que aconteceu hoje pela manhã. Alguns sabem que eu trabalho aqui numa rede de supermercados. E hoje pela manhã, em um dos bairros, faltou energia, no bairro todo. A energia foi embora. E nós não temos o recurso de ter um gerador. É bem caro você manter um gerador. E aí vem toda uma carga de preocupação. Como é que eu vou fazer? Eu sou o responsável operacional pelas lojas. E tudo que acontece, eu tenho que responder, eu tenho que dar conta, eu tenho que resolver. E aí a energia foi embora. E aí? Abre o protocolo, liga para a CELP. E a CELP dá uma previsão de 16 horas da tarde. Isso gera uma série de consequências. Mercadorias se estragam. E como a empresa é uma empresa ética, ela lança tudo fora. Tudo que se estragou vai para o lixo. E se não fosse assim, eu não estaria lá. Porque eu prezo pelo certo, eu sou um cristão. E vem toda uma preocupação, porque quando você lança uma mercadoria ao lixo, é custo, é dinheiro que você está jogando fora. E em determinado momento, eu estava saindo de uma loja para outra. Eu tentei segurar a loja aberta o máximo que eu podia. E nos caixas, para que ele continue operando, existe um no-break. Quem é de informática sabe, um no-break, um equipamento, uma bateria que segura o funcionamento por um longo período. E eu fui buscar em uma outra loja que estava com energia para fazer a troca desse equipamento. E naquele momento, eu disse, meu Deus, e agora? Aí eu lembrei que eu era crente, irmão. Aí eu sou crente, que é isso, rapaz? Aí eu falei, estava o gerente da loja comigo e estava um funcionário, um profissional da área. E eu disse a ele, eu vou levar esse no-break e vou botar para carregar na outra loja. Mas até eu chegar lá, a energia vai ter voltado. E quando eu peguei a Carlos Lima Cavalcante, que estava quase chegando no sinal, irmão, da outra próxima loja, o gerente me liga. Seu André, a energia voltou. Para você pode parecer uma coisa simples, irmão. Para você pode parecer uma coisa simples. Mas Deus cuida de nós. No mínimo detalhe. No mínimo detalhe. Agora veja que interessante. Quando eu voltei para a loja com o equipamento para entregar, para botar lá na energia. E a pessoa, o profissional, o funcionário que estava junto do gerente, quando eu estava estacionando o carro, ele olhou para a placa do meu carro, fez 4744. Vou jogar no bicho, porque tem algo diferente no senhor. Aí eu disse, rapaz, não entendeu nada. Eu disse, vem cá, meu filho, vem cá. Não sou eu, não. É o que habita em mim. É Deus. Aleluia. Vamos fluir, meu irmão. Fecha os olhos, vamos orar em língua por um momento. Obros terebra, crabra, sorebra, terecrambra, erebras, terecrabra, abras, sorebra, crabra, obros, sore. Erebras, terecrambra, obros, sorebra, crabra. Erebras, terecrambra, obros, sore. Erebras, sorebra, crabra, crabra.
Aleluia. Toda honra e toda glória para Ele. Toda honra e toda glória para Ele. Toda honra e toda glória para Ele. Declara isso, irmão. Declara isso, irmão. O poder ao Rei Jesus. Enche teu coração de honra por aquele que merece toda honra e toda glória. Antes de eu pedir para você sentar, eu queria fazer uma coisa com você. Pega a tua Bíblia, bota ela na mão. Aleluia. Se você tem a Bíblia aí no smartphone, pega ele, representa a Bíblia. Amém? Eu queria fazer uma confissão com você. Aleluia. Levanta a tua Bíblia ou coloca ela assim ao peito. Aleluia. Repita comigo. Essa é minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é o balizador da minha vida. E eu pautarei a minha vida nessas verdades. Aleluia. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. Em nome de Jesus. Pode sentar, meu irmão. Graças, paz, boa tarde. Louvor, louvor, louvor. Muito obrigado. Vocês são uma bênção. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, nessa tarde, eu queria conversar um pouquinho com você. Amém? E eu repreendo nesse momento qualquer tentativa, qualquer seta do inimigo de cansaço, de sono, está repreendido agora. Amém? Eu queria falar com você um pouquinho sobre como ser um praticante da palavra. Como ser um praticante da palavra. Nós vamos juntos aqui ler um trecho, ler um versículo, na verdade são dois, que vai nos ensinar, que vai nos orientar, que vai nos guiar para como ser um praticante da palavra. Amém? Amém ou ai de mim? Aleluia, aleluia, meu irmão. Vá dizendo amém aí. Essa pregação não é de muito aleluia, glória a Deus, já vou te avisando, mas vai salvar a tua vida, amém? Aleluia. Eu queria que você, por favor, mídia, quem é que está ali? Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, aquela que você pegou para declarar, aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia, acompanha comigo na Bíblia, que é bem interessante. É a passagem que está no livro de Tiago. Nós vamos usar a versão revista e atualizada para... Aleluia. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 21 e o 22. Amém? E antes de começar a falar, antes de lermos a palavra de Deus, eu queria falar um pouquinho sobre Tiago. Tiago, ele... Eu gosto, particularmente eu gosto dessa epístola de Tiago, porque tem alguns pontos que eu me identifico com a personalidade do Tiago, sabe? No Novo Testamento tinham 5 homens, são citados no Novo Testamento, com esse nome, com o mesmo nome, Tiago.
Mas dois eram discípulos de Cristo. E esse aí era o mais famoso deles. Por quê? Porque era o irmão de Cristo. Esse Tiago é o Tiago, irmão de Cristo. E a Bíblia relata que no momento do ministério de Cristo aqui na Terra, ele não cria no ministério de Cristo, ele não era crente. Mas ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus, assim como um encontro com Cristo, assim como outras pessoas, e a partir dali ele se converteu. E a partir dali ele começou a crescer espiritualmente e chegou a ser o líder da igreja em Jerusalém. Ele foi o primeiro bispo da igreja em Jerusalém. Amém? E Tiago, ele é muito prático. Na fala dele, ele é muito prático e ético. Tiago, ele foca não no, como é que eu posso dizer, ele não foca na doutrina, ele focava nos deveres cristãos. Então, a gente tem eu e Tiago, a gente se identifica, né, muito em algumas atitudes, né? O Tiago, se você ler toda a epístola, você vai perceber que ela é toda escrita num tom imperativo. Ele dita, ele fala, ele tem autoridade em Deus para falar e para redigir da forma que ele fez. Então, toda epístola, se você ler ela de ponta a ponta, você vai entender e você vai perceber um tom bem imperativo do Tiago na fala dele. Amém? E aí, dentro desse contexto, dentro dessa metodologia, eu queria te fazer uma pergunta. Você que está aqui, é você mesmo, você que está olhando para mim. Você se considera um discípulo ou um ouvinte? Não precisa responder. Eu quero só que você pense. Você se considera um discípulo de Cristo ou apenas um ouvinte da palavra? Fica a reflexão para nós pensarmos. Qual é a diferença? O discípulo é aquele que ouve a palavra, escuta a palavra, ele entende a palavra, ele aprende a palavra e ele a coloca em prática. Ele executa, ele faz, ele coloca em prática tudo aquilo que a Bíblia diz para ele fazer. Esse é o perfil do discípulo. E o ouvinte? Precisa de muita tradução, né, irmão? O ouvinte, ele vai até escutar, ele vai estar aqui, ele vai estar escutando. Ele vai entender a palavra. Ele vai aprender algo. Mas diferente do discípulo, ele não coloca em prática. E ele não percebe os efeitos que a palavra pode transformar na vida dele. Ele não acessa esse benefício da palavra. Ele vai entender, ele vai aprender, mas ele não vai executar, ele não vai praticar, ele não vai colocar em prática o que ele aprendeu. E aí, eu queria nessa tarde fazer você entender que eu e você precisamos ser praticantes da palavra. A gente recebe aqui, desse púlpito, através do nosso anjo da igreja, o pastor Márcio, através dos demais pastores, através de todos os ministros, homens e mulheres de Deus, que se dispõem a vir aqui e a trazer para nós ensinamentos, a trazer para nós uma palavra abençoada, uma palavra que é inspirada pelo Espírito ao coração de cada um que sobe aqui para nos trazer ensinamentos. E nós precisamos e vamos aprender nessa tarde a colocar esses ensinamentos em prática. Nós vamos aprender a ser verdadeiros praticantes da palavra. Amém? Aleluia, aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus, a gente precisa entender bem isso. A palavra de Deus, ela tem que estar num lugar em nossas vidas em que a gente tenha total interação com ela. Interação, ela tem que estar num local acessível
na nossa vida para que a gente possa tanto consultá-la, colocar em prática o que ela nos diz e executar aquilo que precisa ser executado, corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Amém? Essa palavra, e quem fala muito isso, essa fala é do apóstolo, nosso apóstolo Guto. O apóstolo Guto costuma dizer o seguinte: a Bíblia, ela não é um jornal antigo, ela não é um jornal de ontem. A Bíblia, ela não é um livro velho. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela vem carregada com o poder de Deus. E a gente precisa entender, e no momento que a gente se torna praticantes dessa palavra, a gente coloca em ação, a gente desfruta desse poder em nossas vidas. Agora nós precisamos sair do status de ouvinte e mero ouvinte para o status de praticantes da palavra. Amém? Vamos lá, abra comigo, por favor, Tiago, capítulo 1. Versículo 21. Aleluia. E a palavra de Deus diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Entenda, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Por favor, você consegue deixar na tela? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. E eu queria chamar a tua atenção, meu amado irmão, para as palavras-chave que o apóstolo Tiago, ele nos traz nesse versículo. Coloca o 22, por favor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nesses dois versículos, a gente vai encontrar algumas palavrinhas-chave. Volta para o 21, por favor. A gente vai encontrar algumas palavrinhas-chave que vão nos conduzir, que vão nos ensinar como ser praticantes da palavra. Amém? Então, eu queria chamar a tua atenção para 3 palavrinhas. Despojando-vos, acolhei, e na próxima, no 22, a palavrinha tornai-vos. Por coincidência, são 3 verbos. 3 verbos. E o que é que o verbo indica? O verbo indica ação, decisão, atitude. Mas vamos com calma. Volta no 21, por gentileza. Portanto, despojando-vos. E eu queria chamar a atenção para a primeira, que é despojando-vos. Veja que palavra abençoada. Existe um conteúdo por trás dessa palavra. Eu fui parar para estudar um pouquinho do original grego dela. E tem um conteúdo gigante nessa palavra. Tem um aprendizado impressionante em apenas uma palavra da Bíblia. Amém? Despojar significa lançar fora. No popular, jogar fora, descartar. Despojar significa manter algo afastado de você, para que você não tenha acesso fácil. Por favor, Davi. Sim. Despojar. Despojar é isso. Traduzindo no visual para você, você vai manter algo numa distância que você não consegue acessar. Eu não consigo esticar minha mão e alcançar o Davi. Obrigado, Davi. Despojar, lançar fora. Colocar numa distância que você não consiga alcançar. Separar. Você vai se separar, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. Impureza
Eita, meu Deus do céu. Impureza, a gente pode chamar e pode dizer que, entenda, não é condenação. A gente pode, impureza do original grego, é aquilo que fede, é aquilo que é fético. É aquele pecado de estimação que a gente costuma deixar ali no cantinho, a gente costuma deixar guardado, e vai lá de vez em quando e visita aquele pecado de estimação. Mas esse pecado, ele fede. Esse pecado, ele, em algum momento, ele vai vir à tona. Imagine comigo, alguém foi no supermercado e, agindo por impulso, foi lá, pegou. Essa pessoa gosta de picanha. Mas aí ele não tem dinheiro para pagar esse prato de picanha. Mas aí, movido ali pelo mal, movido pelo inimigo, ele vai e pega esse prato de picanha sem pagar e bota dentro da bolsa, dentro da mochila. E sai do supermercado. E ele leva esse pedaço de picanha para casa. Por quê? Porque ele gosta muito daquele pedaço de picanha. A carne dele domina as ações dele. E ele não consegue se livrar dessas ações. Então ele pegou aquele pedaço de picanha, colocou na bolsa e levou para casa. Só que chegou em casa e ele não podia tirar aquele pedaço de picanha. Por quê? Porque as pessoas da casa dele sabiam que ele não podia pagar por aquilo. Ele não tinha dinheiro para pagar. Então aquele pedaço de picanha ele manteve, aquele pedaço de carne ele manteve dentro da bolsa, dentro da mochila. E foi mantendo. E ele não podia tirar, porque as pessoas no entorno dele sabiam que ele não pode. Ele não tinha condições, recursos para comprar aquele pedaço de picanha. Mas por manter aquilo dentro da mochila, aquilo começa a estragar. Aquilo começa a criar bicho. Aquilo começa a apodrecer. E tudo que apodrece, fede. Tudo que apodrece, fede. Impureza. Impureza. É isso que acontece. Ele não pode pegar, tirar, porque aquilo foi adquirido, né? Foi, como diz a minha amiga Rosi, subtraído de forma ilícita, e aquilo tem que ficar escondido. Isso é aquele pecado de estimação. Não existe pecadinho nem pecadão, mas nossa mente, ela costuma nos dizer, não, um pecadinho. Não, benção. Não, irmão, não faz isso. Acúmulo de maldade. No original grego, acúmulo de maldade, ele se refere a um rio que transborda. Ele encheu tanto que ele transborda por suas margens. Vocês, imagine você, quando o rio transborda, quando a gente vê aí nas inundações, nas enchentes, quando o rio transborda, o que é que acontece? Ele vai destruir tudo que está ao seu redor. Ele vai causar uma reação em cadeia que não tem mais, não tem proporção. Então, o que é que ocorre? Quando você mantém essas impurezas, esses pecados de estimação, essa coisa que você teria que ter resolvido, você mantém isso ali, você mantém aquela situação, vai chegar um momento que ela vai se tornar um acúmulo de maldade. Ou seja, ela vai tomar tamanha proporção que vai começar a transbordar e vai atingir esse pecadinho que a pessoa mantém escondido, vai começar a transbordar, vai começar a criar problemas e vai começar a transbordar para outras áreas da sua vida. Então a gente precisa ficar muito, mas muito atento a esse tipo de situação. Mas, pastor, como é que eu trato esse tipo de situação? Como é que eu me mantenho longe desse tipo de situação? Como é que eu faço para acabar com esses pecadinhos que estão ali na minha vida? O apóstolo Tiago, ele nos ensina, despojando-vos, afastando, assim como eu fiz com Davi. Você vai pegar e vai empurrar para distante de você. Você vai criar barreiras para que você não tenha acesso fácil àquilo. Amém? Entenda, no original grego, despojando-vos, ele se refere
E a origem da palavra vem do ato de você se despir de roupas sujas. Presta atenção. Roupas sujas e usadas. Aquela roupa que você vestiu e que você não serve mais para você. Pensa comigo, quando você chega em casa, você chegou do trabalho, né, você trabalhou muito, está com aquela roupa toda usada, está com aquela roupa toda suada. Vamos fazer essa analogia para você entender. Você chega na frente do espelho, né, você olha para o espelho e diz assim, tá bom, roupa suja, cansei de você. Cansei de você, você já não serve mais para mim. E simplesmente você está lá na frente do espelho, esperando que a roupa suja saia do seu corpo. Isso funciona? Não. Para você tirar essa roupa suja, o que é que você tem que fazer? Usar as mãos. Você vai lá e tira. Despojar. Tirar. Largar fora. Esse é o significado da palavra despojar no original grego. Ela se refere a você se livrar das roupas sujas. Você tirar da sua vida as roupas sujas. Amém? E simplesmente você pode pegar essa analogia e trazer aqui para o texto que você vai entender muito bem o que é que o apóstolo Tiago ele está querendo nos ensinar. A gente precisa ter atitude e decisão. Precisamos tirar da nossa frente. Requer uma atitude nossa. Requer uma decisão nossa de transformar nossas vidas. Quando a gente fica, fica pensando, isso não vai transformar nossas vidas. A gente tem que tomar a atitude e a ação de nos despojarmos, aleluia, de toda a impureza, de tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que o Espírito Santo, ele sinaliza para nós. O Espírito Santo, ele vai nos sinalizar, ele vai estar nos incomodando daquilo que não o agrada, daquilo que é errado, daquilo que ele não concorda no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Amém? Mas, pastor, eu não tenho pecado. Eu não tenho um acúmulo de maldade na minha vida. Mas deixa eu ressaltar uma coisa para você. Existem coisas lícitas que nos tiram do foco. Existem situações que você acha que é muito natural e não tem nada de errado com isso. Mas vão te tirar dos caminhos. Vão te tirar do propósito que Deus tem para a tua vida. E a gente precisa estar muito atento a isso. A gente precisa estar muito esperto. Deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios 6:10, coloca aqui, por favor, 1 Coríntios 6:10. Essa desceu agora. Desculpa, 6:12. O apóstolo Paulo, ele nos traz esse conselho ético. Isso é um conselho ético. Mesmo as pessoas não cristãos, mesmo os não crentes, podem e devem ter como referência. Vejam o que o apóstolo Paulo nos diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por favor, coloca o 10:23. 1 Coríntios 10:23. Será que foi coincidência o apóstolo Paulo ter utilizado o mesmo conselho? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ele usou em duas passagens o mesmo conteúdo. Então, meu amado, o que é que ele está querendo nos dizer com isso? Tem coisas que na tua vida são lícitas, mas estão tirando o teu foco do propósito. Estão te tirando, estão desviando você do propósito que Deus tem para a tua vida. Enquanto praticantes da palavra, nós temos que estar focados, tendo a palavra de Deus, tendo a Bíblia como a nossa principal referência.
Na última ministração, eu falei aqui, fiz um comparativo de algumas séries que passam aí numa sistema de TV, um aplicativo, e eu fiz a comparação de o tempo gasto em você maratonar determinada série com o tempo gasto de uma pessoa normal ler a Bíblia. Então, fica atento, porque muitas vezes coisas lícitas estão tirando o nosso foco, tirando a nossa atenção e nos fazendo sair do propósito de Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Seguindo para... Coloca o versículo, por gentileza. A próxima palavra-chave... Tiago nos diz: portanto, despojando-nos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei. Acolhei. O que é que significa acolher? Muito simples. Receber. Acolher significa receber. Não tem revelação nenhuma nisso. Amém? Aleluia! Acorda que Deus está falando contigo. Amém. Acolhei. Mas ele diz: acolhei com mansidão. Não é acolher de qualquer forma. Não é receber de qualquer forma. Amém? Aleluia. Eu vou aumentar o tom de voz para que você possa escutar Deus falando contigo. Então, acolhei com mansidão. Não apenas receber, não é simplesmente receber. Você precisa acolher com mansidão. Deixa eu te falar algo. E deixa eu fazer, para você entender essa passagem, e eu vou descer, para ficar mais próximo de você, para você não dormir. Acolher com mansidão. Vamos fazer uma analogia aqui bem rápida. Vamos pegar um exemplo. Um transplante de órgão. Transplante de órgão. O que é que acontece? A pessoa tem um órgão, e esse órgão está deficiente, não está funcionando como deveria. Amém? E a pessoa precisa de um transplante. E foi lá um doador e vai fazer a doação do órgão para aquela pessoa. E no momento da cirurgia, está lá o órgão sendo implantado. Está lá o processo de implantação do órgão, mas o corpo ele vai fazer a seguinte leitura. Ele vai dizer: opa, isso aqui não é original. Isso aqui não se encaixa aqui, porque não é original, não nasceu aqui. Então a tendência do corpo é rejeitar. A tendência natural do corpo é rejeitar o órgão implantado. Mas o órgão está lá. A pessoa precisa daquele órgão para sobreviver. Então, está lá o processo, mas o corpo está dizendo não. Implantar significa colocar algo que não é original. Significa colocar algo que não nasceu com você. Foi algo que foi colocado depois. Foi algo que foi colocado de forma posterior. Então, esse é o significado de implantar. Você está lá na cirurgia, o órgão está lá sendo implantado, a pessoa precisa daquele órgão para sobreviver, mas o corpo está dizendo: não vou aceitar porque não é original. Isso é estranho. Entenda, presta atenção agora. Uma cirurgia de implante de órgão, ela só é bem sucedida quando o corpo aceita com mansidão. Quando o corpo acolhe com mansidão. A partir daí, aquele órgão, ele vai causar, no momento que ele é implantado e ele é aceito com mansidão, ele vai surtir e vai causar o efeito pelo qual ele foi colocado. Amém? Então você pega essa ideia do transplante de órgão e transfere ali para o texto e você vai entender exatamente o que o apóstolo Tiago ele está querendo nos dizer com aceitar com mansidão. Então, eu e você, nós precisamos aceitar com mansidão o que foi implantado em nós, o Espírito Santo de Deus que foi implantado em nós. E ele vai, a partir de então, causar uma
transformação de vida. Algo precisa ser mudado. Algo precisa ser mudado. Amém? E a partir do momento que o indivíduo ele acolhe com mansidão a palavra em voz implantada, o Espírito Santo em nós, que é a palavra de Deus, e a gente começa a colocar em prática, essa palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma. Aleluia, aleluia. Vamos à terceira palavrinha-chave. Passa por 22, por favor. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então está ali, ó. Tornai-vos. Mais um verbo, mais uma ação. E todo verbo, toda ação precisa de uma decisão, de uma atitude. E essa atitude quem tem que tomar? Eu e você. Tornai-vos praticantes da palavra. Então nós temos que dar os passos. Nós precisamos dar os passos para que a gente coloque em prática tudo que está escrito aqui em nossas vidas. Isso aqui é um manual do fabricante. Todo equipamento, ele vem com um manual do fabricante. E nós somos uma criação divina. E Deus nos deu o nosso manual do fabricante. Se a gente seguir, se a gente praticar o que está aqui nessa palavra, nós seremos bem-sucedidos. Aleluia, aleluia. Mas, pastor, eu sou um recém-convertido, eu não conheço muito da palavra. Como é que eu vou praticar? Como é que eu vou ter a minha vida transformada? Meu amado, minha amada, você pode ter 30 anos, você pode ter 50 anos de crente, você pode ser recém-convertido. Você vai pegar aquilo que você sabe. Pastor, mas eu só sei um versículo. Eu só sei o Salmo 23. O Salmo 23, ele com a Bíbliazinha aberta lá em cima da sua mesa, na sua casa, só isso não vai funcionar não, viu? Me desculpa te dizer, o Salmo 91 não vai proteger não, viu? Só a Bíbliazinha aberta lá em cima da sua escrivania, da sua mesa, você precisa praticar o que está escrito. Colocar em prática. Ah, mas eu só sei um versículo, pastor. Coloque em prática. Pega esse versículo e, como a gente chama, transforma ele em rema na tua vida. Transforma ele em vida. Coloca toda a tua intensidade naquele versículo, naquilo que você conhece da palavra, e você vai ter a sua vida transformada. Você vai conseguir enxergar na prática as mudanças de vida que são proporcionadas pelo poder de Deus, que é a sua palavra. Quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, meus irmãos, não tem quem nos pare. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. A palavra nos garante que somos filhos. Nós não somos mais escravos do pecado. Essa parte já passou. E a partir do momento que alguma coisa está incomodando na tua vida, o Espírito Santo ele vai te sinalizar, ele vai te incomodar, ele vai arranhar por dentro. E você vai entender que aquilo ali não está agradando ao Senhor. E a partir daí, você toma a decisão. Eu não quero mais envolvimento com o pecado. Eu não quero mais. Nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Nós não temos vínculo com o pecado. Se alguma coisa está incomodando, como eu falei, faz como o apóstolo Tiago nos orienta, despojando-vos, tirando de perto, empurrando, assim como eu empurrei Davi, bota ele para longe. Isso tem que ter uma distância de você.
Isso não pode, você não pode em dado momento, né? Quando você passa muito tempo com uma mentalidade errada, pensando de forma errada, agindo de forma errada, aquilo tende a voltar, aquilo tende a querer voltar para sua mente, para você voltar a essa prática. Mas o apóstolo Tiago, ele nos diz: despoje, tire de perto de você. Aleluia. Acolha com mansidão a palavra. Acolha com mansidão a palavra. Receba com mansidão. Receba de forma especial. E torne-se. A partir do momento que você se livra de tudo que está incomodando o Espírito Santo, a partir do momento que você acolhe a palavra, que você busca, que você procura ler, que você procura entender, você se torna automaticamente um praticante. Você sai do status de ouvinte e passa a ser um praticante da palavra. Aleluia, aleluia. Eu queria te fazer um convite. Você que está aqui, você que ainda não declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, a porta está aberta. A porta está aberta. Se você quer se tornar um praticante dessa palavra, se você quer acolher com mansidão essa palavra, você precisa aceitar Jesus. Você precisa receber Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Alguém nessa tarde? Alguém quer receber Jesus nessa tarde? Todos salvos? E se por algum momento você desviou desse caminho, se por algum momento você saiu dessa linha, saiu dessa trilha, você saiu debaixo do guarda-chuva de Jesus e você quer refazer essa aliança, levanta a tua mão. Aleluia, aleluia. Todos salvos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria te convidar. Eu queria te fazer um convite para a gente fazer uma oração. Eu queria que você orasse por alguém nessa tarde. Deixa o Espírito Santo te conduzir. A gente vai tocar um louvor e você vai procurar uma pessoa que você tem alguma relação, alguma estima, e você vai orar pela vida dessa pessoa. Vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática tudo que está nessa palavra. Aleluia. Aleluia. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o teu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo
Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos são praticantes da palavra? Aleluia. Amém. Amém. Eu queria que a mídia colocasse a imagem do livro. Aleluia. Esse livro aí do Luciano Subirá, Uma Questão de Honra. Por favor, bem. Obrigado. Uma Questão de Honra, um livro maravilhoso. Um livro que vai nos ensinar o valor que tem a honra. Você pode sentar, viu? Amém. Me perdoe. Esse livro, ele vai nos ensinar o valor da honra. Esse livro ele tem uma pegada no sentido financeiro. Então ele vai nos dar instruções preciosas de como e por que honrar. Amém? Então se você tiver... Tá com desconto? Tá, né? Joia. Preço maravilhoso. Aleluia. Se você quiser saber o preço, dá um pulinho ali na livraria, fala com Paulo. Amém? E esse é o segundo livro, Edifique Seu Fundamento. A ministração foi baseada nesse livro. Esse livro é maravilhoso, esse livro é uma referência. Só para vocês entenderem, esse livro ele é base e é usado na Escola de Ministros. Né? Então, dentre os 12 livros que se lê lá na Escola de Ministros, esse é um deles. E esse livro ele vai falar sobre como edificar o seu fundamento. Amém? Então, tem um capítulo específico onde ele vai listar os fundamentos básicos, as doutrinas básicas da fé cristã. Amém? Então, se você quer se aprofundar nesse assunto, dá um pulinho lá na nossa livraria, procura lá Paulo, procura a Ana, as pessoas que estão lá servindo, e adquire esse exemplar porque é maravilhoso, é bênção de Deus, vai edificar muito, muito, muito a tua vida. Amém? Aleluia, aleluia.